1 Samuel capítulo 1. Vamos orar. Amado Deus eterno Pai, mais uma vez a Tua palavra vai ser pregada nessa noite. Venha abençoar a cada um de nós aqui nesse lugar. Abençoa-nos, Senhor, através da Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel capítulo 1 diz assim: houve um homem em Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, dois filhos de Eli. Podem sentar. Bom, essa história é uma história bem conhecida, né? Sobre Ana, que era estéril e acabou conseguindo ter filhos, né? A história de uma mulher que teve nada mais nada menos de um dos maiores homens da Bíblia, Samuel. Então essa é a história de Ana. Mas eu quero falar sobre Eucana. Deus tocou no meu coração de eu falar sobre Eucana, um pai de família, né? Um homem temente a Deus. E Eucana, né? Era como homem, né? Como um pai, um chefe de família. E nessa época a bigamia era permitida. Então ele tinha duas mulheres, né? Então esse homem ele tinha um sério problema no seu lar. Ele tinha um grave problema dentro da sua casa. Por quê? Porque uma mulher paria igual coelho, tinha a filha beça, e a outra mulher não conseguia ter filho. E isso perturbava a Ana, né? E a outra, que era a outra esposa de Eucana, tripudiava em cima de Ana. Tripudiava, pisava em Ana, zombava de Ana, perseguia Ana. E Ana se perturbava, Ana se atribulava, Ana se enfurecia. E no meio disso tudo, Eucana, o marido. No meio disso tudo, sem poder fazer nada, estava Eucana. Ele, impotente, porque não tinha como ele fazer a mulher ter filho, e não tinha muito o que fazer. Mas, dentro dessa situação, né? Uma hora tudo muda, uma hora tudo acontece. E Ana, ela consegue ter filhos, e Ana, ela consegue parir. E aí nós começamos a entender, nós temos como compreender como é que ela consegue esse milagre de Deus. Irmão, hoje em dia mulher estéril continua não tendo filho, só se for com o milagre de Deus. Nessa época então era pior ainda. Se hoje não se consegue ter filho, ser estéril, nessa época então, nessa época era pior. Então só se conseguia ter filhos, só se consegue ter filho quando é estéril, se Deus fizer um milagre. E aí é que nós vamos entrar
como é que se conseguiu esse milagre? Como é que consegue fazer com que a mão de Deus se mova a nosso favor? E tudo começa pelo pai de família. Tudo começa, muito se prega de Ana, muito se fala sobre Ana, mas tudo se inicia por um homem chamado Eucana. Tudo se inicia pelo homem da casa. Por quê? Porque a Bíblia fala que Eucana, ele subia para adorar, ele subia para sacrificar a Deus, ele ia no templo, ele buscava a Deus. Tem algumas coisas que nós temos que entender. Toda família tem problema, e às vezes os problemas são grandes, às vezes os problemas são impossíveis de se resolver. Toda família tem problema. E aí nós aprendemos com Eucana algumas atitudes com que fazem com que a mão de Deus se mexa a nosso favor. A primeira atitude de Eucana, mesmo passando por problemas, mesmo tendo tribulação, mesmo tendo uma mulher no ouvido, irmão, mulher é bênção, mas tem uma mulher no teu ouvido o tempo todo? Tem uma mulher chateada ali, irmão. Imagina uma mulher dessa na TPM. Ela está uma panela de pressão de furiosa porque não tem filho. Ela está na TPM. Tu imagina essa mulher. Eu não sei nem como é quando ela vivo. Tu imagina a situação. Imagina. A mulher no ouvido do cara o tempo todo. A mulher quer tanto que eu quero ter uma hora que falou para ela, minha filha. Ela chegou para ela e falou assim: dá-me filho, senão eu morro. Eu quero falar assim: minha filha, por acaso sou eu Deus? Por acaso sou eu Deus? Para você entender como é que Ana ficava no ouvido dele, como é que Ana ficava perturbando. Imagina como é que era a vida de Eucana, como é que Eucana sofria, como é que Eucana chegava em casa, estava uma mulher com uma tromba do tamanho do mundo, não queria dar papo para ele, aí de repente não queria botar comida, de repente não queria. Imagina a situação de Eucana nessa brincadeira. Mas Eucana, tudo começa pela atitude do homem da casa, de Eucana. Por quê? Porque a Bíblia começa falando algumas atitudes. A primeira, Eucana, ele cultuava a Deus. Eucana, mesmo diante do problema, mesmo diante da situação que aos olhos humanos era irreversível, aos olhos humanos não tinha resolução, Eucana, mesmo com a orelha quente de tanta ouviana, Eucana nunca deixou de cultuar a Deus. A Bíblia fala que de ano em ano ele ia lá para cultuar, para ir no templo, fazer aquilo que tinha que ser feito. Ele não deixou o problema sufocar ele. Sabe qual é a primeira coisa que o diabo quer fazer quando o problema chega? É te sufocar, porque ele sabe que se ele te derrubar, você vai parar. E o que acontece? Se você parar, acaba com tudo. A primeira coisa que o problema chega fazendo é tentar derrubar a pessoa, é tentar desanimar a pessoa, é tentar entristecer a pessoa. Por quê? Porque aí, se eu tiver abatido, eu não consigo buscar. Se eu tiver abatido, eu não consigo ir na igreja. Se eu me deixar bater pelo problema, eu entrego meus pontos e dou vitória ao inimigo. Então a primeira coisa que Eucana fez não deixou que o problema tirasse dele o privilégio de cultuar a Deus. O problema não sufocou Eucana a ponto
dele jogar tudo pro alto e falar: não quero mais saber, não vou mais cultuar, não vou mais na igreja, vou jogar tudo pro alto. Não, Eucana continuou cultuando a Deus. E a primeira atitude que nós temos, porque para Ana chegar e orar e clamar a Deus, Eucana teve que levar ela no templo. Quem levava as mulheres no templo era Eucana, o marido que levava. Se Eucana não fosse, ninguém ia. Muito se fala que Ana chorou, Ana clamou a Deus, Ana pediu a Deus, mas Ana só pôde pedir porque Eucana não desistiu de ir ao templo. Se Eucana desistisse, Ana não ia poder subir sozinha, porque a mulher tinha que ser submissa ao marido. Tudo começa por Eucana, a atitude de Eucana. E Eucana não parou. Mesmo diante da situação, Eucana não parou. Eucana não parou. Outra atitude de Eucana: subia, pois, este homem da sua cidade de Aniano a adorar. A adorar. Ele ia ao templo, ele ia à igreja e ele adorava. Ele adorava. Vocês ouviram a missionária Eliane essa semana? Ela dando testemunho, falando que diante da situação, a gente com essa dificuldade que a gente passou em poder conseguir, né, pagar o aluguel da igreja, né, e tudo, estava chegando perto de a gente pagar e não tinha. E ela falava que Deus tocou no coração dela adorar, dela ficar adorando a Deus, adorar a Deus. E o que acabou acontecendo foi a gente conseguir pagar o aluguel de forma milagrosa, né? Então acontece, Eucana, ele não ia só no templo, ele ia adorar. Irmão, adorar a Deus em meio a um problema é complicado. Adorar a Deus em meio à dor é complicado. Adorar a Deus quando a gente está atribulado é complicado. Adorar a Deus quando a gente está chateado é complicado. Adorar a Deus quando a gente está triste é complicado. Mas é essa adoração que move a mão de Deus. Essa adoração quando eu não quero adorar. É essa adoração quando meu corpo está doendo. É essa adoração quando tudo vai mal. É essa adoração quando eu olho para a geladeira e não tem nada. É essa adoração que Deus recebe. Adorar a Deus com a conta bancária cheia de dinheiro é mole. Adorar a Deus com a despensa lotada de comida é mole. Eu quero ver conseguir adorar a Deus quando não tiver nada, quando faltar coisa dentro de casa, quando não puder fazer nada. É nessas horas que a adoração faz efeito. É nessas horas que a adoração ela surte o efeito. É nessas horas que essa adoração move a mão de Deus. E Eucana subia, ele ia no culto, ele não deixou de cultuar a Deus por causa do problema, e ele adorou em meio à dificuldade, ele adorou em meio aos problemas, ele adorou. E outra coisa, subia, pois, este homem da sua cidade de Aniano a adorar e a sacrificar. Ele adorava e sacrificava. Ele oferecia sacrifício ao Senhor. Ele dava o seu melhor a Deus. Ele dava o seu melhor. Ele dava o seu melhor ao Senhor. Ele não ia lá de qualquer maneira. Ele não ia lá com espírito de religiosidade. Ele não ia lá só por ir. Não, ele ia lá com o propósito de adorar
e sacrificar, dar o seu melhor. Dar o seu melhor. É isso que nós temos que compreender. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós temos que aprender com esse homem chamado Eucana. Porque se fala muito de Ana, que Ana teve filho porque Ana orou a Deus, que Ana teve filho porque ela chorou no templo. Mas Ana só pôde chorar no templo porque existia um marido chamado Eucana que levava ela para a igreja. Só teve como ela chorar para Deus porque existia um marido que subia no templo para cultuar, para adorar e para sacrificar. É isso que eu tenho que entender. Porque são três coisas difíceis de se fazer: buscar a Deus, adorar e sacrificar quando tudo está dando errado. Três coisas ruins de se fazer. Três coisas difíceis de se fazer quando está tudo indo mal, quando está tudo indo bem, saúde em dia, dinheiro no bolso, geladeira cheia. Adorar, sacrificar, ir para o culto é uma festa. É uma maravilha, mole, ó, moleza. Agora quero ver é ir para o culto, adorar e sacrificar quando está tudo dando errado. Quando a saúde já não é mais legal, quando olha para a despensa e está vazia. Irmão, eu tenho que entender que esse conjunto de coisas que Eucana teve, fez com que a mão de Deus se movesse a seu favor. Se eu entender hoje que dentro do furacão do meu problema, se eu conseguir cultuar, se eu conseguir adorar, se eu conseguir sacrificar a Deus, eu vou mexer com a mão de Deus no céu. Eu vou conseguir mover a mão de Deus no céu. Por quê? Porque eu estou fazendo três coisas muito sérias em momento difícil da minha vida. E são três coisas difíceis de fazer. Por quê? Porque o diabo está aí. É o que eu falei hoje aqui mais cedo, antes da palavra. Hoje em dia nós vivemos como se o diabo não existisse. Até o mesmo crente está vivendo como se não existisse o diabo. Infelizmente a verdade é essa. O próprio crente hoje tem que falar de diabo. A igreja fala muito de diabo. Irmão, o que eu falei aqui antes, vou falar de novo porque nós estamos ao vivo. Só vence o inimigo quem conhece. Você não vai vencer nunca o inimigo que tu não conhece. Se tu não conhecer teu inimigo, tu não vence ele nunca. Tu vai ser sempre derrotado. E a verdade é o seguinte: o nosso inimigo, que chama Satanás, ele usa os problemas que a gente passa na nossa vida para nos desanimar. Ele usa aquilo que tem perturbado a gente, aquilo que tem tirado a nossa paz. Ele usa isso para acabar com as nossas forças. E aí, quando eu consigo mesmo assim vencer tudo e a todos, e mesmo assim ir para a igreja, e mesmo assim adorar, e mesmo assim sacrificar, irmão, isso mexe com a mão de Deus. Isso faz com que a mão de Deus venha a meu favor, e em uma hora alguma coisa aconteça. E por causa de Eucana, Ana consegue receber a vitória de ter um filho. E aí, irmão, é tão sério essa história, é tão sério esse conjunto de atitudes de buscar, adorar e sacrificar no meio do problema, é tão sério que Ana não teve qualquer filho não. Ana teve Samuel, um dos maiores homens da Bíblia, um dos maiores homens de Deus.
Foi esse homem que Ana teve, saiu do ventre dela, porque Deus não dá qualquer coisa. Deus não dá qualquer coisa, pode até demorar, mas Ele não dá qualquer coisa para ninguém. Deus tem sempre o melhor para nós. Aleluia. Mesmo que pareça que nada vai acontecer, mesmo que pareça que não vai chegar nunca o nosso dia, mesmo que pareça, se eu continuar, se eu perseverar, se eu prosseguir, eu vou ver alguma coisa acontecer. É isso que Deus quer que nós entendamos nessa noite. Por quê? Muito se prega sobre Ana, muito se fala sobre Ana, mas se esquece que quem fez tudo acontecer foi Eucana com a sua atitude. Porque se Eucana para de buscar Deus e ir no culto, se Eucana joga tudo para o alto, se Eucana larga a mão da fé dele, acabou, irmão. Não ia ter filho, não ia ter nada, e ainda ia piorar a situação. Se Eucana não suporta e entrega os pontos, já era, irmão. Tudo pode acontecer porque Eucana perseverou, Eucana continuou, mesmo atribulado, mesmo perturbado, mesmo chateado por ver um sofrimento dentro de casa. Quantos de nós não passamos por isso? Por problemas dentro de casa, por problemas pessoais. Quantos de nós não passamos por isso? Isso é normal. E isso é que derruba muitas vezes as pessoas de conseguir caminhar. Mas nós temos que pegar o exemplo desse homem de Deus, que não deixou o problema bater ele, não deixou o problema derrubar ele, não deixou o problema destruir com ele, mas perseverou, continuou, buscando a Deus, adorando e sacrificando. E nesse conjunto de coisas, fortaleceu a fé de Ana, a ponto dela derramar seu coração dentro do templo. É outro mistério. É outro mistério. Onde é que Ana conseguiu o milagre? Dentro da igreja. Ana não conseguiu o milagre dentro de casa. Ana não conseguiu o milagre no quarto orando. Ana não conseguiu o milagre na rua, na casa de oração. Ana conseguiu um milagre dentro do templo. Por isso que nós temos que entender a importância de estar na igreja. O importante é estar dentro da casa de Deus. Porque o milagre, ele acontece dentro da casa de Deus. O milagre, ele começa dentro da igreja. É outra coisa que muitas pessoas hoje em dia não dão o seu devido valor. Vai na igreja quando dá, vai na igreja quando pode. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Se eu fosse estar aqui quando eu estou bem, ou quando eu estou, eu ia faltar muito pouco. Eu ia deixar de ver essa igreja muito mais vezes. Porque eu já vim vomitando, já vim com dor de barriga. Eu já vim com bolha de pus aqui no ombro, ó, lá na outra igreja lá. Tu estava na igreja nessa época? Você estava vendo? Eu vim com a bolha de pus dentro, aqui, ó. Sério, podia morrer a qualquer momento. Eu ocupava esse ombro aqui todo, ó. Todo esse ombro, a bolha de pus que deu em mim. Por causa de um obreiro que estava em pecado. E eu não estava fazendo nada. Deus me cobrou. Botou uma bola de pus desse tamanho aqui, ó. Sabe o que aconteceu? Sabe quando é que estourou? E sabe quando é que não podia estourar? Porque podia dar infecção generalizada e eu morrer. Sabe como é que estourou? Quando é que estourou? Quando eu fui lá e resolvi o problema do obreiro. Quando eu cheguei lá e arranquei e puni e fiz o que tinha que fazer, a bolha estourou e Deus curou e ficou tudo perfeito.
já vim, e a bolha, vou te falar onde é que a bolha estourou. Sabe onde a bolha estourou? Dentro da igreja. Você lembra disso, sabe? Sambou a minha camisa toda, a minha camisa ficou uma poça de sangue, minhas costas todas ensanguentadas, no meio do culto, fazendo culto, tudo cheio de sangue. Tomei um banho de sangue naquele dia. Tomei um banho de sangue naquele dia, dentro da igreja. Foi lá que Deus acabou com aquele mal na minha vida. Eu podia ter morrido ali. Então, eu tenho que aprender, irmão, que dentro da igreja tem milagre. Dentro da igreja o milagre acontece. E o diabo sabe disso. E é por isso que ele usa os problemas para nos enfraquecer e não deixar a gente ir para o culto. Já fui para a igreja com febre, já fui para a igreja com o pé machucado, doendo, já vim para a igreja descalço, que eu não podia nem calçar sapato, nem tênis, nada. Eu já vim para a igreja descalço, mas eu fiz o culto. Agora, hoje, as pessoas faltam por qualquer motivo. As pessoas faltam por qualquer razão. Está com dor de cabeça, não vem para a igreja. Está com o dedão do pé doendo, não vem para a igreja. Igreja é lugar de milagre. Ainda mais aqui, irmão. Mas aqui, que Deus me empresta o dom da cura. Vocês já viram o milagre aqui? Tem pessoa com câncer liberada para morrer em casa e foi curada. Mais de 4 anos está curada até hoje. Há pouco tempo veio uma mulher aqui carregada, com a mão colada no braço. Vocês viram isso? E com a perna travada, não conseguia levantar. A mulher saiu com o braço solto e saiu com a perna, que ela chegou a marchar. Eu botei ela para marchar aqui. Ela bateu com a perna com força e saiu andando. Saiu perfeita, sem fazer uma fisioterapia. Igreja é lugar de milagre, irmão. Igreja é lugar de milagre. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que compreender isso. Porque senão o diabo fica botando uma porção de empecilho para eu não conseguir chegar e não conseguir receber. Por quê? Porque não é na hora que eu quero que eu vou receber. É a minha caminhada, o meu comprometimento, foi o comprometimento de Eucana, a caminhada de Eucana, que fez uma hora as coisas destravar. É a minha caminhada. Eu tenho que perseverar. Eu tenho que continuar. Eu não posso esmorecer. Eu tenho que entender que o lugar é lugar de bênção. A igreja é lugar de milagre. Olha onde Ana recebeu a bênção dela. Dentro do templo. Dentro do templo. E demorou. Porque Penina, que era sua rival, a outra mulher do seu marido, Penina tripudiava, porque estava cheia de filho. Ou seja, olha quanto tempo Ana demorou para ter o seu filho. Olha quantos anos. E Eucana lá, o marido, ó, indo para o templo, indo adorar, indo sacrificar, não parava, não deixava de lado, não esmorecia. Ele não falava assim, não, agora não vou não. Estou cansado, a caminhada é longa. E olha só, a Bíblia fala que ele subia, né? Ao Senhor dos Exércitos, e nós estávamos nesse sacerdote. Subia, pois, este homem da sua cidade. Subia, ou seja, o lugar alto. Isso remete ao céu. Quando você vai na igreja, você está indo para o alto. Quando você vai para o culto, você está indo para o alto. Por quê? Porque isso remete ao céu, ao dono do lugar. E Eucana, mesmo sendo um lugar de subida, Eucana não esmorecia, ele continuava indo, ele continuava frequentando, ele continuava cultuando, ele continuava buscando, ele continuava adorando. Por quê? Porque ele sabia
que o que era impossível para ele não era impossível para Deus. E no final, a sua mulher teve o filho que tanto quis. Eu quero encerrar essa pregação, querendo falar para você hoje que o Deus que Eucana serviu é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. É o mesmo Deus. E a única coisa que Ele espera de nós é a nossa busca a Ele, a adoração e sacrifício. Se eu fizer essa combinação no meio do turbilhão da minha vida, no meio da tempestade que eu estou passando, se eu conseguir fazer isso, se prepara que uma hora a coisa acontece. Ah, pastor, mas eu estou anos. Sim, mas uma hora. A minha parte é não parar. A minha parte é não se entregar. A minha parte é não jogar toalha. Eu continuo até acontecer um milagre. Então, essa é a parte que eu tenho que entender. É isso que Deus quer que você saia entendendo nessa noite aqui. Por quê? Porque lá fora o inimigo vai tentar parar você, vai tentar fazer você não conseguir no próximo culto. Aí falta num domingo, que é dia do Senhor. Aí às vezes pode faltar numa segunda. Aí falta, irmão, fica difícil, fica complicado. Porque Deus é o quê? A Bíblia fala que nós temos que ser firmes e constantes. Constância é, eu faço a mesma coisa sempre. Eu não posso me entregar, eu não posso jogar toalha, eu não posso esmorecer. Eu tenho o nosso irmão, o Anildo, ele costuma falar que o lugar de descansar é no céu. O negócio de descansar na terra não tem como, descanso é só continuar no céu. Esse é o nosso descanso. Aqui na terra é guerra, é luta. E nós temos que continuar para que a gente possa vencer. Você possa entender isso nessa noite. A restauração, hoje eu cuido da restauração. A restauração acontece quando eu entendo que a minha caminhada é de busca, de adoração e de sacrifício. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu vou orar por você.